Oi pessoal, tô de volta. E aí, como vocês estão? Hoje nós vamos ter conteúdo novo. Hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Então, seguindo aqui, falando das grandes civilizações do mundo antigo, nós já falamos sobre o Egito, falamos sobre o reino de Cush e hoje nós vamos começar a falar sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia, em grego, significa terra entre rios. Isso porque essa civilização, ela surgiu num espaço, num território entre dois rios muito importantes, o rio Tigres e o rio Eufrates. Assim como no Egito, os rios eles vão facilitar que esse espaço seja propício para o surgimento dessa civilização, né? Os rios eles vão favorecer o surgimento, né, da civilização. Por quê? Porque vai ter as condições necessárias para que as pessoas se fixem naquele local, né, para que elas consigam fazer ali o lugar da sua subsistência com a agricultura, com a pecuária. Então a água, assim como lá no Egito, no reino de Cush, aqui para a Mesopotâmia ela vai ser fundamental. Essa questão da fixação das pessoas no território, da sedentarização das pessoas no território, principalmente nesse espaço entre o rio Tigre e o rio Eufrates, é um fenômeno que vai ficar conhecido como Revolução Urbana. Então, com essa Revolução Urbana, a gente vai ter o surgimento das primeiras grandes cidades. Essas cidades elas vão ser protegidas por grandes muralhas. A gente vai ver o que são os zigurates. Então, nessas grandes cidades, as construções mais altas eram chamadas de zigurates. Essas cidades elas eram, como eu já disse, protegidas por muros, grandes muralhas. E esses zigurates, eles eram os templos, né? Então, essas maiores construções eram os templos religiosos. Zigurates, pessoal, eles eram administrados pelos sacerdotes e esses sacerdotes, eles detinham o poder administrativo da cidade. E aí, com o tempo, com essas cidades crescendo e se tornando grandes expoentes, vai ter necessidade de separar o poder religioso do poder militar e é onde vai surgir, né, os primeiros comandantes militares, por conta dessa necessidade de proteção da cidade que antes eram feitas só pelos sacerdotes. Então vamos falar agora sobre alguns povos que habitaram a região da Mesopotâmia, né, os principais povos que habitaram essa região. Nós vamos começar pelos sumérios. Os sumérios, eles foram a primeira civilização que surgiram nesse território da Mesopotâmia, de povos que vieram do Planalto do Irã. E aí, a primeira cidade que se tem ideia que pode ter sido a primeira foi Kish, e depois a gente tem Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Eridu. Outra coisa muito importante também é que cada cidade ela era independente, ela tinha seu governo independente, que eram os pateses. Esses pateses, eles eram uma mistura de chefe militar e referência religiosa. Eles vão controlar a população, cobrando os impostos, administrando as obras públicas e também a questão do armazenamento, as obras de armazenamento de água, que elas seriam usadas no período de seca. Eles, para os primeiros, né, que foram os sumérios, a terra ela era propriedade dos deuses. Então caberia aos homens cuidar dessa terra, né, para os deuses e servir a eles. E servir aos deuses não só edificando a terra, mas também edificando os zigurates, que eram os templos religiosos. E aí, pessoal, os sumérios, eles vão criar um conjunto de leis baseado nos costumes deles, vão ser muito bons, né, com o comércio, com o que excedia das suas produções. Eles vão começar ali as práticas comerciais. E aí, muito importante de se dizer que a escrita cuneiforme surge nesse contexto, né? A primeira escrita, né, que se tem ideia de surgimento. E essa escrita ela vai ser assim chamada por conta de ser feita, né, com objetos pontiagudos, com estilete, em forma de estilete, né, o que seria considerado um estilete, e em forma de cunha, que eles gravavam na placa de argila. Então essa escrita cuneiforme vai ser considerada a primeira grande escrita. E depois de um grande período, né, de autonomia, os sumérios vão acabar enfraquecendo as cidades vão acabar se enfraquecendo. E aí
vai perder a hegemonia política, dando margem a outros povos dominarem esse território. Esse enfraquecimento dos sumérios levou alguns povos semitas que viviam no sudoeste da Ásia, que falavam, né, línguas semíticas, a chegar nesse território, tais como os hebreus, os árabes, os etíopes, os babilônicos, os assírios, os arameus, os cananeus e os fenícios. Esses povos eles vão ter facilidade a esse território por conta desse enfraquecimento sumério. Com esses povos vindo, a cidade mais importante dessa nova dominação, né, desses diversos povos vai ser Akkad, né, que deu origem ao termo Acádios. E por volta de 2330 anos antes de Cristo, o rei Acádio Sargão I, ele unificou todas as cidades sumérias, criando o primeiro império que se tem registro na história, que é o Império Acádio. E aí, com tantas invasões estrangeiras, acabaram inviabilizando a permanência dessas pessoas, desses domínios, né, desses povos, que acabaram desaparecendo por volta de 2100 a.C., o que nos leva, né, ao primeiro Império Babilônico. O primeiro Império Babilônico nessa região vai ser de 1800 anos entre 1800 anos antes de Cristo e 1600 anos antes de Cristo. Os invasores que conseguiram derrotar os Acádios estavam os amoritas. Esses amoritas que eram provenientes do deserto árabe. Eles vão se estabelecer na cidade da Babilônia, na média Mesopotâmia, e por volta do século 18 a.C., Hammurabi, que é o rei da Babilônia, ele vai conseguir unificar toda essa região, fundando o primeiro Império Babilônico. A cidade da Babilônia, ela vai ser considerada um dos primeiros grandes centros urbanos da antiguidade. Com isso, vão ser erguidos grandes monumentos arquitetônicos, dando o parecer, né, dessa sociedade ser tão grandiosa, desse império ser tão grandioso quanto a gente se tem noção do Império Babilônico. Pessoal, tem uma curiosidade. Na Bíblia se fala, né, da Torre de Babel, e essa Torre de Babel era um zigurate, né, o zigurate de Babel, que era tido como a torre que era construída para chegar ao céu. A base da economia dos povos mesopotâmios eram a agricultura, justamente por conta do benefício dos rios Tigre e Eufrates, como eu já tinha dito. O sistema monetário ele era pouco desenvolvido, mas eles vão usar a cevada e metais para terem referência de valor. E pessoal, é na Mesopotâmia que a gente vai ter o primeiro código de leis que se tem notícia, né, da antiguidade. O código de Hammurabi, que foi criado pelo rei Hammurabi, lá na Babilônia. Esse código de leis, ele tinha penas previstas para delitos tanto pequenos quanto delitos maiores, né, em todos os âmbitos, só que ele mudava de acordo com a condição social do infrator. Esse código, ele vai dar início à Lei de Italião, né? Ele vai ser a premissa da Lei de Italião. O que é a Lei de Italião? É aquela do olho por olho, dente por dente. Então, esse olho por olho, dente por dente seria o crime cometido teria uma pena proporcional à gravidade desse crime. Claro que a gente tem que levar em consideração que as classes superiores, elas talvez não teriam, né, elas não sofreriam as represálias, elas não sofreriam as punições como as classes mais baixas. Então é onde a lei é falha, porque a punição, ela, apesar de em lei ser proporcional ao crime cometido, essa punição também ela varia de acordo com a classe social do infrator. Enfim, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham, né, se divertido, assim como a gente se diverte, apesar de perrengue, vergonha, enfim. Eu espero que vocês também tenham gostado. E é isso, acompanha a gente. Semana que vem a gente tem mais um vídeo sobre a Mesopotâmia. E depois a gente vai partir para as próximas civilizações.
ok? Eu agradeço imensamente pelo apoio de vocês e beijão, tenham um ótimo final de semana. Uma coisa muito importante, voltei aqui pra falar, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, dar like no YouTube, compartilhar pros seus amigos no Facebook e no Instagram também, beleza? Agora sim, agora eu vou. Beijão!